Agradecido a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos e unidos na mesma fé, na mesma esperança verdadeira em Cristo Jesus, para adorar o seu nome, agradecê-lo por todo o bem que já tem nos feito e também externar algo e aprender juntamente com os irmãos acerca da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, pelo mover do seu Espírito. Vamos abrir o livro de Deus no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Nosso Senhor, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 10, estaremos lendo o versículo de número 7 e de número 8, para inicialmente estar fundamentando a nossa palavra, a mensagem de ensino desta noite. Foi nos dada a oportunidade e o convite, a agenda foi feita para o ensino. E eu quero estar agradecido a Deus também pela vida do anjo desta igreja, do pastor que aqui tem trabalhado juntamente com os meus companheiros, pastores, pregadores, obreiros, neste trabalho, e também por esta oportunidade e esse zelo que o pastor desta congregação tem sentido o seu coração em ensinar o povo de Deus. Está escrito assim: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. A palavra desta noite é uma palavra mais voltada a uma palestra, porque é uma palavra de ensino. E o tema da palestra esta noite, dobre bem a sua atenção, olhe bem aqui para a minha face. Se tiver oportunidade de anotar, anote. Se tiver oportunidade de marcar na sua Bíblia, marque. Guarde o máximo desta palavra, porque fez e continua fazendo diferença para a minha vida, e tenho certeza que fará diferença para a sua vida também, para a sua família, para o seu cônjuge e assim por diante. O tema é esse: casamento. 12 passos para virar um tormento. Eu vou repetir, não assuste. Casamento. 12 passos para virar um tormento. Não assuste, não entendeu errado, o tema é este mesmo. E Deus tem me usado nesses anos e tenho me entregado à causa do Evangelho de Cristo, a pregar a sua palavra e ensinar acerca dela e viver de acordo com a palavra dele e também de acordo com o que tem pregado e ensinado. É o dever de um pregador, de um pastor, de um servo, de uma serva de Deus, viver aquilo que prega, ensina. Se não, diz a Escritura Sagrada, que aí estará pregando e ensinando para a sua própria condenação. E eu não quero de maneira nenhuma ser condenado. Quero permanecer como os irmãos, salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. E Deus tem me usado, precioso de Cristo Jesus, assim dessa maneira diferenciada. Os irmãos que já nos conhecem há algum tempo, podem observar os temas que temos pregado, já são mais de 10 gravações para a glória de Deus, e os temas são temas diferenciados. São temas que a maioria de nossos companheiros, pastores, pregadores, não se dispõe a falar com tanta clareza,
de maneira simples e objetiva, de uma forma que todos compreendam. Mas louvado seja o nome bendito do Senhor, que ainda tem companheiros na face da terra, remanescentes, como tem aí, sentado nesses bancos e até lá fora do templo, pessoas comprometidas com a Escritura Sagrada, com a palavra do Evangelho, que não se envergonham do Evangelho de Cristo, que não têm temor em pregar a verdade como ela é. E eu quero uma vez mais louvar a Deus e gostaria que todos os irmãos aqui desta região louvassem a Deus comigo pela vida deste servo de Deus que aqui está pastoreando, em ter preocupação, em ter amor, que é uma grande prova de amor, fazer agendas para que alguém venha ensinar acerca da palavra, coisa que ele também já tem feito, mas é também mais uma prova de amor quando o pastor se dispõe a dar oportunidade a outras pessoas que também têm buscado da parte de Deus para trazer ensino acerca da palavra, e assim todos nós estaremos sendo edificados. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão, e continue assim para a glória de Deus. O tema casamento é um tema em nossos dias que tem sido bombardeado. O objetivo de Belial, nosso inimigo, é minar, derrotar, derrubar, destruir os casamentos. Porque sem casamento, sem família. Sem família, sem uma sociedade melhor, abençoada, frutuosa. Sem uma família estruturada. Sem um casal estruturado, fundamentado na Escritura e no ensinamento do Deus Todo-Poderoso que nos formou e que projetou desde o primeiro casamento. Se não houver um casal estruturado nessa palavra, nos princípios de Deus, vai falhar a família. E falhando a família, a congregação, aqui em todos os lugares. A igreja de Cristo Jesus será prejudicada. Mas maior é aquele que está conosco. E fiel é esta palavra. E bem-aventurado todo homem, toda mulher, todo moço, toda moça, todo casal que fundamenta a sua vida neste livro, no conteúdo que contém aqui na Bíblia Sagrada, o livro de Deus que contém a palavra de Deus. E esse tema, observe bem, a maioria de nossos companheiros, pessoas entendidas nesta área, que ministram acerca do casamento, eles sempre, os que eu tenho encontrado, ensina como ter um casamento feliz, como o casamento dar certo, como o casamento ser frutuoso, e assim por diante. E ensino assim nessa linha, nós temos muitos irmãos, companheiros, fazendo esse tipo de trabalho. E é importante. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração, depois de 16 anos de experiência própria. Eu vou falar desse tema e não estarei falando de um tema que eu não conheço, é um tema que eu conheço. Eu tenho 16 anos de experiência nessa caminhada, nesse projeto chamado casamento. Tenho 2 filhos. E além dessa experiência e dessa caminhada, eu tenho pesquisado e atualmente já tem 4 anos que venho pesquisando a respeito desse tema, casamento. Primeiro, porque eu sou casado e quero o melhor para o meu casamento. Segundo, porque é o dever de um ministro, de um pregador, de um pastor, de um servo de Deus, que tem compromisso com a causa de Cristo e que quer continuar obedecendo o chamado de Deus e servindo no ministério. É preciso conhecer, é preciso saber desse tema tão importante para a minha e para a sua vida. Então, observe bem, o tema que estarei falando vai mostrar para mim e para ti, e o Espírito Santo vai falando conosco no decorrer do ensino, e não vou falar de uma maneira difícil, complicada, não, de uma maneira simples, clara, verdadeira, como é a palavra de Cristo, a palavra de Deus.
E nós vamos fazendo, no decorrer do ensino, um exame da minha e da sua vida. E nós vamos perceber como levar o casamento para o tormento. E sabendo como levar o casamento ao tormento, automaticamente nós vamos perceber onde precisamos corrigir, onde precisamos manter para que o nosso casamento não seja levado para o tormento. Observe bem, o casamento nós podemos inicialmente comparar com a ilustração muito simples para a nossa mente já ir abrindo. O casamento é como se fosse um voo de uma aeronave. O avião é tirado do hangar e é trazido, então, para a pista do aeroporto. Na pista do aeroporto, ele, então, é preparado pelo piloto e o copiloto. É conferido todo o equipamento, as turbinas são ligadas, aquecidas, e depois da torre, dá o sinal que está tudo ok, que podem decolar. Então, o piloto, com o seu auxiliar, o copiloto, dão, então, a iniciativa no voo, na decolagem. E então o avião parte. E durante a pista, ele vai até o final. E quando está chegando no final da pista, ele então pega o voo. Se acontecer algum problema durante o processo da decolagem, o voo não se inicia. Se houver algum problema antes da decolagem, evita-se a questão do voo. Agora observe bem, o mais difícil não é o período inicial até começar o voo. Atente bem aqui para mim. A parte mais delicada é depois que o avião decola e está no seu voo, ele precisa cumprir o objetivo do voo, a sua missão, e no final pousar em segurança. O piloto, o copiloto e as pessoas que serão conduzidas por ele. Só depois desse momento poderá se dizer que o voo foi de grande sucesso. O casamento, nesse sentido, podemos aprender muito, sabe por quê? Onde é a preparação para o voo? Durante o namoro e o noivado, meu e seu, nós estávamos preparando para a decolagem, estávamos caminhando para o aeroporto, estávamos caminhando para a pista. E durante o preparativo, aquele período de comprar o que é necessário, de arrumar onde iríamos morar e assim por diante, estávamos aquecendo as turbinas e preparando então para decolar. Quando chegamos no altar, de frente ao ministro que ia administrar a cerimônia do casamento, e as testemunhas, os nossos amigos, parentes, as pessoas queridas ali presentes, nós então estávamos com tudo pronto para o voo. E quando eu e tu, nós dissemos sim, quando tu disse sim para o seu amado, quando tu disse sim para a sua amada, quando tu disse diante das testemunhas, eu aceito, o voo começou, decolou. Agora estamos já no voo, na viagem do casamento. Não tem como mais voltar atrás e interromper o voo. E aqui começa então o ensino nesse tema, onde vamos aprender a maneira melhor de cumprir a nossa missão, o nosso voo, a nossa viagem, e no final poder dizer, um olhando para o outro, e os nossos filhos, e os nossos amigos, as testemunhas do meu e do seu casamento, e as pessoas que relacionam conosco, poder dizer, realmente, foi um sucesso, foi uma bênção. E tomar a Deus que os nossos filhos e filhas possam dizer assim, eu quero que o meu casamento seja igual ao de papai e mamãe. Eu quero. Louvado seja o nome bendito do Senhor.
Primeiro ponto que vamos aprender acerca do casamento, e quero esclarecer antes de entrar nesses pontos, que aqui nesses 12 passos não estão todos os passos que levam um casamento ao tormento ou ao sucesso. Não. Eu procurei resumir o máximo na minha experiência e na pesquisa que já tenho feito há 4 anos acerca desse tema. Aqui está resumido em 12, mas existe outro. Esses são os principais, que vão fazer diferença diretamente para o seu e para o meu relacionamento conjugal. Então, o primeiro ponto que tem levado muitos casamentos ao tormento é o casal casar-se sem ter conhecimento dos votos que são feitos no dia do casamento e sem ter disposição para cumprir aqueles votos que são feitos no dia do casamento. Se nós pararmos um minuto só para refletirmos e lembrarmos dos votos que nós fizemos lá no dia do nosso casamento, todos que vão ao altar se casar, fazem alguns votos. E aqueles votos vão fazer diferença para a nossa caminhada, para a nossa viagem no casamento. E a maioria de nós, dizem as pesquisas, nos primeiros meses, nós esquecemos daqueles votos que nós fazemos lá. E isso começa a gerar outros problemas para o nosso relacionamento. Então é fundamental, para que o nosso casamento não vire um tormento, que nós estejamos atentos, sempre lembrando, procure ler a respeito de casamento, procure estudar na Escritura Sagrada, entre os livros fundamentais para um bom relacionamento. Nós temos o livro de Provérbios, o livro de Cantares, que mostra o relacionamento em 2 aspectos, no sentido da igreja, a noiva de Cristo, numa visão espiritual, e mostra também o relacionamento de um homem e uma mulher que casa nos planos de Deus. O livro de Cantares de Salomão. E o livro de Provérbios ensina em muitas áreas. E nós devemos estar lembrando sempre dos votos que nós fizemos. Enquanto a gente estava preparando para o casamento, a gente tinha aquela disposição, aquela vontade, aquele desprendimento para agradar a companheira e vice-versa, para chegar nesse dia e fazer esses votos. Agora, depois do dia, precisamos estar lembrando dele e praticando ele, um para com o outro. Isso vai fazer muito bem para todos e vai estar evitando que o nosso relacionamento vá para um tormento. O ponto número 2, que é outra questão que faz muita diferença nos relacionamentos e também é um dos motivos que leva os relacionamentos ao tormento, é este: a mentira. Se quer levar o seu casamento para um tormento, minta para o seu cônjuge. Pode ser a mentira das mais simples, das mais pequeninas, daquelas que acontecem ou que nós somos tentados a deixar acontecer, de o pai unir com o filho para enganar a mãe, ou a mãe se unir com os filhos para enganar o pai. Isso acontece muito. E sabe o que acontece? A mentira, ao contrário que muitos, por não conhecer a Escritura Sagrada, dizem que a mentira tem perna curta. É mentira. A Escritura não diz assim. A mentira tem perna longa, comprida, e ela pode correr, e ela corre muito, ela foge, ela vai longe, correndo, fugindo. Porém, diz a Escritura Sagrada que tem um dia que a verdade chega, e quando a verdade chega, não tem mentira que permanece de pé. Pode ser mentira bem arquitetada, pode ser mentira bem planejada, pode ser mentira
com muita engenharia, ela cairá por terra. Pode ser calúnia, a arma dos covardes, a arma daqueles que não têm compromisso com Deus. A calúnia é uma arma terrível que Belial tenta usar em nossas vidas. Mas quando a verdade chega, ela prevalece. E a mentira que corria anos, que fugia anos ao rei. Eu conheço uma mentira que durou 7 anos. Eu conheço. Mas o dia que a verdade chegou, a mentira e a calúnia foi nocauteada, caiu por terra. E na autoridade que há no nome de Cristo, o Todo-Poderoso está debaixo dos pés daqueles que vivem, pregam, ensinam e praticam a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Mentira é um ponto também que pode levar o meu e o seu relacionamento para o tormento. Não minta, não use a mentira, seja com o filho, com a filha, seja com amigo de trabalho ou amiga, seja no que for, não participe de mentira e engano, porque a verdade chega um dia. Pode ser mais rápido ou pode ser mais demorado, mas o dia que a verdade chegar, a mentira vai ter que olhar para a verdade e dizer, realmente, esta é a verdade. E a mentira cairá por terra. Bendito seja o nome de Jesus. E o nosso casamento precioso de Cristo Jesus. Atente bem aqui para mim. Nenhuma pessoa aqui ou em nenhum lugar do globo terráqueo está acima dos ensinos contidos na Escritura Sagrada e nesses pontos simples, objetivos e verdadeiros que estamos falando aqui nesta hora. Nenhum está acima dessas questões. Pode ser o irmão mais simples aqui, pode ser o mais intelectual, pode ser um de nós aqui, pastores, pregadores, obreiros, pode ser rico ou pobre, negro ou branco, asiático ou latino, não importa a posição social ou financeira, todos estamos sujeitos a estas questões. Não adianta ninguém pensar que porque tem mais recursos, ou que teve uma festa melhor de casamento, ou que casou e não teve que passar pela luta que muitos passam no início do casamento, nos primeiros anos, morar de aluguel, morar de favor, encarar a luta de às vezes amanhecer o dia e não saber como é que vai ser o almoço ou o jantar, como é que vai encaminhar os filhos para a escola e assim por diante. Alguns não passou por isso. Eu e a minha companheira passamos. Nós conhecemos isso. E olha bem, mesmo os que não passaram, nem está livre de observar essas questões. Se observar, bem sucedido. Se não observar, mal sucedido e vai para o tormento. Então estejamos atentos, muito atentos. Terceiro ponto que leva muitos casamentos para o tormento. Observe bem. Se tiver a sua caneta, vai marcando, vai anotando, se não, vai repetindo aí contigo mesmo para ficar bem memorizado. O terceiro ponto que pode e que tem levado muitos casamentos ao tormento é um dos cônjuges falar mais das falhas, das fraquezas, dos pontos fracos do cônjuge, falar mais disso, pontuar mais isso, destacar mais isso do que as qualidades, do que os pontos fortes, do que os pontos de merecer um elogio, uma palavra de ânimo e assim por diante. Terceiro ponto, falar mais, mostrar mais, dedicar mais os pontos que a sua esposa ou que o seu esposo tem mais dificuldade, que tem mais limitações, por mais que ele ou ela está lutando, tentando melhorar, tentando consertar. Nessa viagem nossa, chamada casamento, ninguém entra sabendo uma receita pronta. Ninguém entra sabendo tudo. No decorrer da nossa viagem, nós vamos aprendendo muita coisa.
passo a passo. Principalmente depois que chega o primeiro filho ou filha. Temos que ter disposição e interesse de ajudar o cônjuge. E destacar e mostrar mais aqueles pontos que está dando certo, que está funcionando. Que ele ou ela está lutando para acertar e melhorar. Isso é mais importante. Observe bem, olha aqui para mim. O Espírito Santo mandou confessar algo aqui agora. E é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou confessar então uma experiência própria que aconteceu no início do meu casamento. Nos primeiros meses. Observe bem aqui. Talvez está acontecendo contigo, ou tu conhece alguém que está acontecendo, poderá ajudar. A minha esposa procurava o máximo. Não só no período do namoro, nós estávamos preparando para decolar, mas a gente já tinha decolado. E nos primeiros meses ela procurava fazer tudo que eu gostava para comer. No almoço, no jantar, uma sobremesa e assim por diante. Por mais que era simples, aquele início, sabe que é duro, difícil, as moedinhas contadas, difícil mesmo, às vezes eu tinha que negociar no almoço, faz isso, na janta, faz como é que nós vamos fazer, vamos ver aqui, para organizar e funcionar. Muito bem. E ela fazia. E ao invés de eu pontuar todas as qualidades que tinha naquela alimentação e na disposição dela, eu dizia assim, está gostoso, mas está faltando isso. Está uma delícia, porém, tem esse negócio aqui, não ficou bem dizer. Observem, 99% estava ok. Merecia nota 10. Por causa de 1%, ao invés de pontuar os 99%, sem experiência, parecendo um bezerro novo. Quem conhece fazenda sabe. Pensa num trem desse, é bezerro novo. Pensa que está podendo, e quer saltar, e quer aparecer. E não sabe nada. Quando pensa que não, está caindo por cima do pescoço, se não vem a mãe ajudar. E eu estava assim, pensando que sabia tudo, pensando que estava podendo. E isso nos prejudicou muito. Até que um dia, depois de alguns meses, ela disse, e fez muito bem, porque eu não sabia, eu não estava observando. E aí é outro ponto que um cônjuge ajuda o outro. Ela chegou e disse, meu bem, essa questão das nossas refeições, eu tenho lutado para fazer tudo que tu gosta e tal. Te pergunto antes, o que tu quer comer e tal. E quando está pronto, ao invés de pontuar o que está bom, o que está gostoso, delicioso, tem sempre falado do que não está bom. Eu gostaria que tu revesse isso. E aquilo me ajudou muito, porque a ficha caiu. E depois disso, eu deixei aquela segunda parte de lado e passei a pontuar as questões que eram muito maiores dos acertos e das coisas que eu gostava, que ela continua fazendo. Quem ganhou mais com isso? Eu ganhei, ela ganhou, todos nós ganhamos. Então, observe bem. Terceiro ponto, fale mais das falhas e erros do seu cônjuge, se quiser que o seu casamento vire tormento. Se não, o contrário disso. Pontue e mostra as qualidades, os pontos mais fortes, os pontos que levantam o astral, que anima ele e que anima ela. Louvado seja o nome de Jesus. O quarto ponto é este, que temos que observar também, que tem levado muitos casamentos ao tormento. Nós temos que observar com muito cuidado e muito zelo. O quarto ponto é tirar por base para o nosso casamento, o nosso relacionamento, o que as outras pessoas acham, o que as outras pessoas dizem, que para eles é daquele jeito e tenta colocar, principalmente no início dos casamentos, tenta colocar para nós, quando nós somos recém-casados,
que é daquele jeito que é o jeito melhor. Não entre por esse caminho, porque esse caminho leva para o tormento. Tentar fazer a base do seu casamento, do seu relacionamento, a vida dos outros. Um exemplo fácil de compreender. Sempre a gente ouve alguém dizer assim: ah, mas o fulano de tal faz assim. Eu queria desse jeito. Aí o irmão, o marido diz: ah, mas a fulana de tal faz assim, faz assado para o fulano de tal, ele me contou. A base do nosso relacionamento, do nosso casamento, não pode ser, não deve ser o que está acontecendo lá na vida do outro. Nós devemos fazer o que orienta a Escritura Sagrada. Nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta que é o melhor para fazer. Se alguém estiver fazendo o que diz a Escritura, nós não precisamos copiar a vida daquele casal. Nós podemos vir diretamente na fonte, onde eles conseguiram as informações corretas, de sucesso, e nós pegarmos para nós. E não dizer para o outro, fazer uma referência para o cônjuge, para a mulher ou para o marido, em comparar ele ou ela com fulano ou com a Bertrana. Não. Isso ofende, isso diminui, isso deixa o homem ou a mulher desmotivado. Porque nunca numa comparação dessa nós vamos conseguir agradar o companheiro ou a companheira. Se tem uma comparação interessante, importante para fazermos, tem que ser uma comparação de acordo com a Escritura. Essa vai funcionar, porque aqui tem orientação para as mulheres, nós vamos chegar aqui, nesse ponto, e para os homens, a maneira de se comportar, de agir, tratar a sua esposa e assim por diante. Então, vamos agora para o quinto ponto, que também tem levado muitos casamentos ao tormento. E vamos aprender com esse ponto também. O quinto ponto: dificilmente a gente encontra uma família que ainda não passou por esse problema, ou que pelo menos não teve que combater com isso, porque é uma luta constante. Os casais que eu conheço, na minha vida própria de 16 anos, e na pesquisa que já tenho feito há 4 anos. Se quiser levar o casamento ao tormento, mostre divergência com o seu cônjuge perante outras pessoas. Pode ser pessoas de fora da sua família, pode ser pessoas da vizinhança, pode ser pessoas da parentela ou os próprios filhos. Eu vou traduzir de uma maneira mais simples ainda. Olhe bem aqui para mim. Quando o seu esposo ou a sua esposa estiver falando acerca de algum tema e tu tiver um ponto de vista diferente dele ou dela, se quiser levar o seu casamento ao tormento, faça oposição na frente das pessoas, questione ele ou ela, mostre para ele, para ela e para as pessoas que você está contra ele ou contra ela. Você vai conseguir levar o seu casamento ao tormento. Agora, se quer levar o seu casamento à paz, ao sucesso, não faça isso. Seja na presença de quem for, principalmente dos filhos, dos casais que já têm filhos. Quando houver algum momento, algum ponto que tem divergência, é importante que fale, é importante que converse sobre isso, só que lá no particular. É assim que orienta a Escritura Sagrada. Tem alguma coisa para resolver com seu irmão? Chame-o em particular. Fale com ele em particular. É assim que é o ensino. E falando em particular, só os dois e a terceira pessoa, que é a única terceira pessoa que pode entrar no meu e no seu casamento e ajudar. Só tem essa. É a que está lá no alto dos altos. É aquele que nos formou. É aquele que é autor e consumador da nossa vida e da nossa salvação. O Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, na presença do Espírito Santo, no meu e no seu relacionamento,
é a única pessoa que pode entrar na minha casa, no meu quarto, no meu banheiro, no meu relacionamento com a minha esposa. Só ele pode entrar e ajudar. Só. Outras pessoas que entrarem, se tentar me ajudar sozinho, vai prejudicar a minha esposa. No final, os dois vai perder. E depois os filhos também perdem. Se tentar ajudar a minha esposa sozinha, eu vou perder. Depois ela perde também. Depois todos da família. Se for ajudar um casal, tiver condição de ajudar, sempre tente ajudar os dois. Se tiver filhos, tente ajudar a todos. Nunca tente tomar um partido, porque vai dar problema. A não ser que seja sangue seu. Que tu faça parte da família. Que tu seja o próprio alguém dali. E é necessário você tomar um partido acerca do seu filho ou da sua filha. Reúna com o seu cônjuge, converse com ele em particular. Se entendam primeiro, decidam primeiro o que vão fazer e depois venham, tomado já partido, uma posição, os dois em concordância, e fale com os filhos. Só nesse sentido. E observe bem, todos nós já passamos por isso. Adolescência, juventude, todos aqui lembram. E a gente gosta de fazer teste com os nossos pais. Os irmãos que têm memória boa aí, lembram? Eu me lembro. A gente tenta, durante um período, fazer teste com papai e mamãe, para ver se de um lado a gente ganha com mamãe, e de outro lado a gente ganha com papai. E às vezes a gente usa até de certas estratégias para tirar papai do assunto em outra área. A gente sabe que papai é melhor, a gente vai então em papai, e onde acha que mamãe é melhor, vai em mamãe. E nisso vai fazendo aquele crochê, e para cá e para lá, e depois termina embaraçado, porque a verdade chega. Então nós, pais, nós já passamos por isso, nós sabemos. A gente faz teste, a gente vai batendo. A gente vai batendo para ver se está firme. Se os dois têm a mesma posição. Só depois da gente descobrir que os dois estão na mesma posição e que não vai funcionar a estratégia com A ou com B, aí a gente fala, não, realmente, eu tenho que seguir papai e mamãe, pode ser que os dois estiverem juntos, eu vou seguir, pode ser que está só a mamãe aqui hoje para decidir, eu vou obedecer, pode ser só papai está aqui hoje, eu vou obedecer, porque eu sei que quando ele e ela se encontrarem, a posição é a mesma. Eles estão unidos, como disse o texto inicial. Portanto, deixará pai e mãe e unir-se-á, e serão os dois em uma só carne. Observe bem, os dois, uma só carne. Isso é muito profundo e muito sério. Eu não vou querer fazer mal para o meu corpo, para a minha carne. Eu não quero. Se eu sei que algo me faz mal, eu vou desviar daquilo e evitar. Eu tenho que pensar da mesma forma que meu cônjuge, da minha esposa, e a minha esposa para mim. Então, este ponto, número 5, observe bem. Nós temos que estar atentos e vigilantes, porque a pessoa que mais pode ajudar no nosso relacionamento, depois do Todo-Poderoso, na ação do Espírito Santo, aqui falando humanamente, quem pode mais me ajudar é a minha esposa. E quem pode mais me atrapalhar? A minha esposa. Quem pode mais ajudar ela? Sou eu. O marido é o que mais pode ajudar a esposa. Mas também é o que mais pode atrapalhar a esposa. De que maneira? Se a tua esposa ou teu marido conversa contigo, e isso é importante, se alguém que não tem feito isso, comece a partir de hoje. Particularmente, lá no pessoal, se tu morar numa casa que não tem possibilidade, às vezes não tem porta no quarto ainda, por enquanto, mas vai ter, vai completar, em nome de Jesus, vai ser tudo completo. Mas observe bem, se tu já passou por isso como eu passei, não tem privacidade em casa, vai fazer uma caminhada, vai para algum lugar que possa ficar os dois só em particular. E ali converse, fale para ele, para ela, os pontos que não estão funcionando. Os pontos que tu, minha irmã, está sentindo ofendida, prejudicada. Que tu, meu irmão, está sentindo prejudicado e ofendido. Abre o jogo, abre o coração. E aí ela poderá te ajudar, cooperar e muito. E ele poderá te ajudar e cooperar e muito.
Mas precisa saber, precisa ter o conhecimento. Se não tiver informação, não tem jeito de ajudar, não tem jeito de cooperar, não tem jeito de consertar. E os dois precisam fazer a sua parte. Não tem jeito de um casamento se livrar do tormento, só um tentando arrumar, só um tentando consertar. Não tem jeito. O casamento é feito de dois para um propósito só. Assim está escrito. Tem que os dois toparem. Tem um papel específico para as mulheres e um papel específico para os homens. Se tentar inverter isso, vai dar problema. E se tentar só um carregar, o dever que é dos dois também não funciona. Mas os dois topando, não tem inimigo, não tem inveja, não tem mentira, não tem fofoca, não tem macumba, não tem mal-olhado, não tem inveja, não tem nenhuma seta maligna que vai ficar na nossa frente, diz a palavra. Os dois topando em nome de Jesus, todos os inimigos do matrimônio, todos os inimigos do casamento, todos os inimigos da causa de Cristo, todos os inimigos de Deus, vão cair por terra. E em nome de Cristo Todo-Poderoso, nós vamos pisar e passar por cima para a glória de Deus e a alegria nossa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certo ponto, para ainda aprendermos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos também um outro ponto que muito tem derrotado os casamentos. Muito. A Escritura Sagrada diz que a mulher vai edificar no casamento. A mulher vai edificar no casamento. Se o homem tentar edificar, pode ser o mais fortão, pode ser o mais bonitão, pode ser o mais estudado, pode ser o mais rico, pode ser o que tem maior influência na sociedade. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque quem disse que o papel, a missão, o dom, o conhecimento e a capacidade de edificar são das mulheres, foi Deus. E ninguém está acima de Deus. A mulher edifica. Este é o papel dela. Se nós tentarmos, vai dar problema. Vai levar para o tormento. E está escrito que o homem governa. Quem disse? Não foi o pastor, não foi o padre, não foi o professor de relacionamento, não foi o psicólogo, não foi o psiquiatra, não foi o analista, não foi o doutor em relacionamento, não foi. Quem disse foi o Deus Todo-Poderoso, que fez o homem e a mulher. Ele disse, o homem vai governar. Então nós aprendemos que o homem governa e a mulher edifica. Se a mulher tentar governar, vai dar problema. Pode ser a mulher mais bonitona, pode ser a mulher mais entendida, pode ser a mulher mais preparada. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque o governo Deus deu aos homens. No casamento, o homem governa, a mulher edifica. Se fizer o contrário disso, é o caminho para levar para o tormento. Guarde bem, ponto número 6. O homem governa, a mulher edifica. Se tentar inverter os papéis, como a sociedade tem tentado fazer, e tem destruído a maioria dos casamentos, e por consequência, as famílias estão do jeito que estão aí. É só observar o noticiário, é só observar na vizinhança, é só observar na escola. Quem trabalha em escola, como a minha esposa trabalha, e aqui outras pessoas que têm conhecimento nessa área sabem. Vai observar e conversar acerca dos filhos e filhas que mais dão problema na escola e vai ver se o casamento dos pais estão pautados na Escritura ou se está nos conceitos humanos. Vai lá. Eu pesquisei, eu vi. Vai nos presídios. Pode começar aqui na nossa cidade. Depois tu vai para a capital, vai lá no CEPAI, que é o maior presídio aqui do nosso estado. Depois vai para Brasília, São Paulo, Rio. E vai lá e olha naqueles milhares e milhares de homens e mulheres presos por diversos crimes.
e vai investigar a vida dos pais deles e delas. E olhe para ver se eles estão pautados na Escritura ou nos conceitos humanos. Sim, meu irmão. O Éder, o parceiro que falava depois de tudo, a mulher deixava. Por isso tem que separar com embora. Onde juntar? A maioria das pessoas aqui da nossa cidade conhece esse caso que o nosso irmão está lembrando. E faz muito sentido. Tem um outro exemplo que nós podemos também observar claramente. Quando um filho e uma filha, principalmente na fase da adolescência, começando a juventude, eles querem sair, eles querem começar a usar suas asas, que ainda nem estão formadas ainda. Porque as asas vão estar formadas de acordo com a Escritura, num sentido simbólico, quando ele e ela tiver 18 anos de idade, a moça pelo menos 16, que tem idade de casar, já tiver com condições de viver do seu próprio suor, ter o seu sustento, para não estar dependente mais do papai e mamãe. Aí, então, nesse momento, quando estiverem preparados, capacitados, já tiverem estudado, já tiverem seu trabalho, aí sim poderão falar em namorar e casar. Sabe por quê, meus irmãos? De acordo com a Escritura Sagrada, que é a nossa base de fé, não existe essa história de namoro para ficar, não. Essa história de ficar foi inventada, não foi pela Rede Globo com a novela diabólica, que já está há mais de uma década no ar, chamada Malhação. É uma das, não é só essa, tem outra. E agora, recentemente, começou uma outra, que o próprio tema já mostra a direção de levar para Belial e para o tormento, chamada Rebelde, voltada para esse público, de juventude e adolescente. E eles inventaram essa história do ficar. A história do ficar é uma maneira disfarçada de destruir a possibilidade dos casamentos futuros. É uma jogada de Belial, inimigo nosso, inimigo de todo ser humano, inimigo inclusive dos que estão lá fora e que não conhecem o Evangelho. Belial não é amigo deles, não. Belial quer levar eles para aquele lugar que está reservado para eles, onde há choro e ranger de dente. Ele não quer ir sozinho. Quanto mais gente, melhor. Agora observe. Essa história do ficar, a pessoa não precisa ter compromisso nenhum. E nem falar em namoro. Onde é que vai dar isso? Observe bem. Por aí já dá para perceber. Então, os pais devem ter pulso forte. Devem ter entendimento um com o outro e saber, olhe bem aqui para mim. Ouça o que o Espírito Santo está falando conosco. Se tu quer que o seu casamento e o casamento dos seus filhos e filhas, e até de netos, alguns aqui podem ajudar o convívio com os netos e netas, não quer que a vida deles vão para o tormento. Se tu os amas de verdade, aprenda a dizer não. Uma das palavras mágicas do sucesso para mim e para a sua vida é aprender a dizer não. Tem mais de 1000 maneiras de dizer não. Aprenda uma. Não é dizer só sim. Quem ama não é quem diz assim. Sim, sim, não. Os que estão derrotados hoje, drogados na prostituição, destruídos nas cadeias, nos manicômios, que estão hoje destruídos, é que os pais diziam sim, sim. Ou às vezes o pai ia querer educar e disciplinar, a mãe entrava no meio e não deixava. Às vezes a mãe, eu conheço cara que é a mãe queria ensinar, disciplinar, a mãe estava correta, fiel, e o pai, banana, entrava no meio, coitadinho, coitadinha, e hoje estão chorando amargamente. Quem ama, cuida. Quem ama, diz sim na hora que é sim, e diz não na hora que é não. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse está recheada de exemplos e de ensinos para a minha e para a sua vida, para o meu casamento, para o seu, para até os dos nossos filhos, que temos que orientá-lo. Está recheado de exemplos e ensinos que quando nós oramos a Deus e perguntamos Ele algo, seja numa campanha aqui, seja lá no particular com Deus, como está em Mateus 6, versículo 6, seja na tua casa, seja no banheiro, seja no mato, seja no trabalho, onde for,
Deus responde de 3 maneiras. Ele pode responder sim, ou ele pode responder não, ou ele pode responder espera. É assim que está escrito. Só que ele diz não também. Tem muitos exemplos que ele diz não. Que é um muito conhecido, o apóstolo Paulo. Homem fiel, depois que deixou de ser religioso, depois que deixou de ser inimigo da causa do Evangelho, largou a religião judaica, deixou de ser religioso e se tornou cristão, imitador de Cristo. Ele diz que ele orou por 3 vezes, pedindo a Deus para livrar ele do espinho que ele tinha na carne. A Escritura não define o que é espinho. Entre os teólogos tem discussão que pode ser esposa, pode ser um problema que eu tinha de vista, entre outros. Observem. Deus disse para ele não. Não. E não era falha dele. Fiel, trabalhador na causa, entregou a vida para a causa. Deus disse não. Para ele, a graça dele bastava. Então, observe, pai e mãe, todos nós temos que saber dizer não. E depois, no futuro, seu filho e a sua filha vai te agradecer. Concluindo esse ponto e passando para o outro. Tem um exemplo de uma pessoa que foi para o presídio e estava lá destruído e já tinha tentado suicídio algumas vezes. E um grupo desses, de irmãos nossos, que faz o trabalho de capelania, o trabalho de pastoral, o trabalho de ir atrás e visitar e anunciar ali o Evangelho e ajudá-los de alguma maneira, chegou lá e conversou com aquela moça. E a moça chorando em lágrimas, depois de ter tentado vários suicídios, e agora estava acorrentada para não se matar, olhou para os pais, falando para aqueles irmãos e irmãs que estavam ali, fazendo um trabalho de caridade, amor na prática, um dever nosso, disse, a culpa é de vocês, papai e mamãe, porque vocês não me disseram não. Tudo que eu queria nesse dia sim, tudo fazia minha vontade. E hoje eu estou aqui, acabado. Dizer não, onde é para dizer não, é prova de amor, é prova de amor. Louvado seja o nome de Jesus. E não esqueça, o pai e a mãe, converse lá em particular, aí faz os seus entendimentos, os pontos de vista de discórdia e tal, e depois vem com a decisão tomada. Porque os filhos têm que sentir que tem firmeza. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos adiante. Vamos agora para o ponto de número... Falamos agora no ponto número 7, e agora estamos no ponto número 8, que também tem levado muitos casamentos ao tormento. É mais um passo. Quer levar o casamento para o tormento? Não peça perdão para o seu cônjuge e nem perdoe ele ou ela quando falhar contigo. É um dos passos fortes que Belial tem usado para levar muitos casamentos ao tormento. Não pedir perdão quando nós erramos, deixar o sol se pôr, anoitecer e amanhecer, enquanto a Escritura diz, não deixa o sol se pôr. Tem que se consertar, não deixe. Nós somos limitados, irmãos, e sujeitos a erro. Eu continuo sujeito ao erro, a minha esposa também, meus irmãos, os meus companheiros aqui, pastores, pregadores, servos de Deus, todos nós aqui, nenhum é super-herói, nenhum é super-homem, mulher maravilha, não. Nós temos limitações, erros são. Agora, nós podemos aprender com os nossos erros. Como? Não repetindo eles mais. Se a gente não repetir os mesmos erros, a nossa vida, o nosso voo, vai continuar melhorando com sucesso. E em Cristo Jesus nós vamos ser muito bem sucedidos. Errou, irmão. Peça perdão para ela, peça perdão para ele. Irmão, irmã, foi ofendido, o cônjuge pediu perdão, tu falou, às vezes não percebeu, tem gente que a gente ofende sem perceber. Porque, irmão, não devemos julgar o conceito de nossos valores pelo outro, não. Às vezes o que para mim significa nada, coisa toda, diferente. Para minha esposa não é assim, não, para ela é importante. Às vezes para ela, coisa toda demais. Que jogo. Mas para mim aquilo é muito importante. Então nós devemos observar a opinião do cônjuge, o que é importante para ele, o que é importante para ela. E aí, quando houver a falha, um falar para o outro que não percebeu, me ofendeu esse negócio aqui, me ajuda aí. Tem jeito que o negócio vai acontecer mais?
Tem jeito, você não perdoa, aí sabe quem fica derrotado e quem vai ter dor de cabeça e vai ter que ir com psicólogo ou analista? Belial. Ele é que vai ter que ir, e nós não. Porque quando a gente deixa isso crescer em nós, leva para um outro ponto que nós vamos chegar ali. Então, avançando. Para o tormento, não perdoe e não peça perdão. Mas para o sucesso, libere perdão e peça perdão quando falhar. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Deus seja glorificado eternamente. Ponto número 9, que tem levado também muitos casamentos ao tormento. Muitos e muitos e muitos. Está escrito na Escritura, no livro de Deus, que antes de nós casarmos, eu e tu, nós mandamos o nosso corpo. Eu mando o meu, a moça manda no dela, e assim por diante. Mas depois do casamento, depois que nós decolamos, pegamos o voo do casamento, eu não mando mais o meu corpo, e ela não manda mais o corpo dela, no sentido do relacionamento íntimo, nosso lá pessoal. Está escrito que o corpo dela agora é meu, é só meu, e eu não empresto, não vendo, não divido. Esta área eu sou egoísta e muito. É só meu. Não adianta pedir emprestado, tem que querer comprar, de jeito nenhum. E o meu corpo não é mais meu, é dela. Está escrito. Ela que manda. E um dos pontos também que tem levado muitos e muitos casamentos ao tormento, à derrota, à destruição, é um casal onde um dos cônjuges, ou dois, em determinados momentos e situações, tentam regular essa questão do ato íntimo, do corpo, para o parceiro, para a parceira. E está escrito na Escritura que tem um agravante quando isso acontece. Além de levar o casamento para o tormento, observe bem, está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que o casal que faz assim, ele ou ela, que faz assim, desobedece a Escritura, as orações são impedidas. Pode orar, pode jejuar, pode pôr a boca no pó, pode ralar o joelho, a oração não vai passar do telhado. Está escrito. O casal precisa ter comunhão, entrega total um ao outro, para que as orações não sejam impedidas, para que tenha livre acesso. A gente olha e tenha a resposta da parte de Deus. Quando um casal, e se tu, aqui nesta noite, está numa situação dessa ou parecida com essa, hoje é noite oportuna para consertar. Pode ser aqui, durante o final do culto, pode ser, e pode ser na sua casa em particular, com seu esposo, com a sua esposa. Não deixe essa situação continuar se estiver acontecendo contigo. Porque o homem que faz greve do seu corpo para a esposa, e a esposa que faz greve do seu corpo para o esposo, leva o seu casamento para o tormento, abre brecha para o inimigo tentar ele e tentar ela, e lá fora mandar uma Jezabel, uma Dalila, uma Salomé, mandar um Sansão depois que estava desviado. Sansão, quando desviou, ficou caçando mulher em tudo quanto é lugar. Observe bem. Não vamos dar brecha. Não vamos. Vigia. E quem pode vigiar nessa área é eu no meu casamento e tu no seu. Tem o papel seu, irmão, e tem o papel seu, irmão. Claro, objetivo. E não vamos deixar as nossas orações impedidas. Porque além do tormento, nesse ponto aqui, não é só o tormento do casamento. As orações perdem o efeito. Vamos avançar então. Concluindo a parte 9. Casou, teu corpo, irmão, agora é dele. Deixa ele
aproveitar à vontade para a glória de Deus e a alegria de vocês. Irmão, seu corpo agora é dela. Deixa ela aproveitar à vontade para a glória de Deus e a alegria de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Não é pecado o casal ter o seu ato íntimo, não é pecado eles terem que realizar as suas fantasias. Casou dentro dos planos de Deus, recebeu as bênçãos de Deus, ou mesmo que não casou no plano de Deus, ele casou nem conhecia o Evangelho, casou todo bagunçado, todo torto, não tem problema. Depois que conheceu o Evangelho, consertou, se arrumou, está na bênção e desfrute do relacionamento, do casamento, como a bênção de Deus, assim está escrito, e assim é para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Ponto de número 10. Tem um outro aprendizado aqui importantíssimo para todos nós. Se quiser levar o seu casamento para o tormento, e ainda o de mais alguém junto, quando tu for sogro ou sogra, quem ainda não é, quando for sogro e sogra, interfira na vida do seu filho ou da sua filha. Dê muito palpite, como diz o antigo, põe a colher de pau no meio. Vai lá, amola mesmo, dá palpite, enche a cabeça dela contra o marido, enche a cabeça dele contra a esposa. Dê palpite no jeito de cuidar da casa, no jeito de arrumar a comida, do jeito de se vestir para ele ou para ela, etc, etc. Dá bastante palpite, atrapalhe mesmo. Se não puder ir lá pessoalmente, fofocar e atrapalhar, usa o telefone, usa a internet. Bagunce mesmo. Tu vai conseguir levar o seu casamento para o tormento e ainda das pessoas que tu diz que ama. Mas não amo mais meu filho. Ai, meu Deus do céu, meu filho, corta meu pai. Meu filho, coitadinho. Mas olha que, meu Deus do céu, não pode passar por isso. Ai, coitadinho. Não seja bobo e nem bobo, irmã. As lutas, os desafios, nós passamos por isso. Lembra, olha um pouco no retrovisor. Isso nos ajuda a gente ser lapidado. Deus trabalha na olaria dele e o barro tem que ser amassado. O barro tem que ser amassado, tem que ser trabalhado para se tornar vaso novo, vaso perfeito, vaso para ser usado. Aleluia! Glória a Deus! Nessas horas que o Espírito Santo põe a gente no divã para dar orientação e puxão de orelha, a gente escuta pouco glória, né, meus irmãos? Mas é assim mesmo, ele trabalha comigo e contigo, e ele sabe o jeito. E o jeito dele é o único que funciona. É o único. Então, mais um ponto, número 10. Quer levar o seu casamento e da pessoa que tu diz que ama, seu filho e sua filha, para o tormento? Interfira muito, dê palpite. E tenta dizer para ele, para ela, assim não. Não é assim não. Agora, você quer ver o sucesso, a bênção de Deus. Na vida deles e até dos netos, que se ainda não chegou, pode chegar. Quer ver o sucesso, a bênção? Estenda as mãos e abençoa. Se puder ajudar, ajude, mas sem interferir. Se puder ajudar, ajude, mas sem dar palpite. Se puder ajudar financeiramente, de qualquer maneira, ajude, mas sem querer dirigir ele, sem querer pôr do seu jeitinho. Porque do jeitinho meu e seu não funciona, não. Funciona no jeito daquele que é o doutor dos doutores, é o professor dos professores. Aleluia! Aleluia! Quero ver um de nós aqui, bonitão, bonitona, pastor, pregador, missionária, professor, qualquer um, dizer assim, eu sei mais que sei. Eu sei mais que eu sei. Eu bato o pé. Eu sei. Sabe nada. Sabe nada. Sua vida também, doutor, professor, todo, se obedecer aos princípios de Deus, vai ser bênção, vai ter um voo maravilhoso, e vai dizer, oh maravilha, casamento, por que eu não casei antes? Agora, se não seguir as orientações de Deus, a palavra da verdade, para ser uma só carne, vai ter tormento,
Pode ter dinheiro, pode ter riqueza. Eu conheço muitos. Mora na mansão, tem 2, 3 carros na garagem, cartão de crédito, o limite não dá nem para contar os números, de tanto dinheiro disponível. Mas não tem prazer de fazer um passeio junto, não tem prazer nem de comer uma refeição junto, não tem prazer de tirar férias, não tem prazer de voltar para casa, nem ele nem ela. Fala, pelo amor de Deus, olha no relógio, meu Deus, tem misericórdia, está chegando a hora de ir para casa, me ajuda. Vou chegar lá, vou encontrar uma jararaca, uma cascavel. Oh, meu Deus, tem misericórdia. E ela diz, meu Deus, está chegando a hora, vou chegar lá, vou encontrar um bruto, um cavalo, um ave. Como é que eu faço? Meu Deus, me ajuda. Agora, está na minha mão, na sua mão. A escolha é nossa. Está aqui o ensinamento para o tormento e o ensinamento para a bênção, para a maravilha, para a paz. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Partindo para a conclusão do ensino desse tema tão importante para a minha vida e para a sua vida. Casamento, 12 passos para o tormento. Está aqui no ponto número 11 e número 12. A conclusão, para sabermos o que vamos escolher. E lembrando sempre, que não adianta esperar que os outros façam o que é o dever meu e teu. Não adianta. Não adianta. Existe uma coisa em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e não encontraremos nenhum versículo dizendo o contrário disso. Eu já examinei todos eles. Há uma coisa que Deus não faz para ninguém. Ninguém. E no casamento não é diferente. Deus não faz, não fez, nunca fará a minha e a sua parte. Nunca. A parte minha e sua nós temos que fazer mesmo. Ele entra quando o pepino está grosso, quando o abacaxi está sem jeito mesmo de ser descascado. E não tem mais jeito para nós já fizemos a nossa parte, aí ele vem com providência. E o que nós não podemos, aí ele entra com a solução. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ponto de número 11, partindo para a conclusão. Um outro ponto que tem levado muitos e muitos casamentos ao tormento e à derrota, e tem feito muitos voos que deveriam ser maravilhosos e muito sucesso, tem feito esses voos ser interrompidos, derrubados, destruídos. É quando o cônjuge se dispõe e se dedica a agradar mais as pessoas de fora do que o seu próprio cônjuge. Irmãs que quer agradar mais, ou melhor, mulheres, porque nesse caso aqui não vai fazer diferença se é irmã ou não, é para todos, nesse sentido aqui é para todos os seres humanos, homem e mulher. Tem mulher que prefere agradar as amiguinhas do que o esposo, prefere agradar alguém da parentela do que o seu esposo, e isso está levando ela com o esposo e os filhos, tudo para o tormento. Isso aqui é uma coisa básica e simples, como está escrito na primeira carta aos Coríntios. Abre aí, marca na sua Bíblia, se não tiver marcado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 ao 34. Se não tiver marcado aí na sua Bíblia, marque, decore esse texto. Deixe esse texto dentro da sua alma. Porque esse texto é um dos textos-chave para um casamento de sucesso e ser abençoado. Tanto para o homem quanto para a mulher. Porque eu também conheço homens que preferem agradar os amigos do futebol do que a esposa. Prefere agradar alguém da família do que a sua esposa. Tem também. E esse texto aqui é o texto mais claro que eu encontrei em toda a Escritura Sagrada.
de Gênesis a Apocalipse. Não tem nenhum outro texto que é tão claro, tão objetivo, que ensina tanto e mostra o papel do homem e da mulher, e que mostra a maneira de eu e tu, todos nós, termos sucesso. Observe bem, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 ao 34. Vou começar do 32, diz assim: e bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Mas o que é casado, falando para nós homens, preste muita atenção, mas o que é casado, cuide nas coisas do mundo, trabalhar e prevenir e agir. Não vem nada de mão beijada no céu, tem que trabalhar, dá os pulos. Cuide das coisas do mundo, trabalhe, e em como agradar a mulher. Parte B do versículo aí. E em como agradar a mulher. Bem claro para nós homens. Não fica dúvida. Continuando aí, versículo 34. Agora é para as irmãs, para as mulheres. Há diferença entre mulher casada e virgem. Porque na cultura dos israelitas, lá não tem essa liberdade que tem aqui. Na cultura dos israelitas, toda mulher solteira tem que ser virgem. Se não for virgem, ela pode ser apedrejada até a morte. Então vai para o casamento virgem. Aqui na nossa cultura, a mulher não é claro para quem tem ensinamento da Escritura. Quem tem, sabe que deve se preservar para o casamento. Mas para o mundo, para a sociedade aí fora, sem compromisso com Deus, pode ficar, pode aprontar, etc, etc. Então veja bem, a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuide nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo e em como agradar o marido. A casada, da mesma maneira que falou no início lá, o homem cuide para agradar a esposa. Continuação do texto. A esposa cuide em agradar o seu marido. Esse, irmãos, é um dos pontos que tem levado muitos e muitos casamentos ao tormento, à derrota, à destruição. E começando das mínimas coisas. Vou concluir esse ponto avançando para o final. Olhe bem aqui para a minha face. Antes de um moço e de uma moça casar, às vezes, falta até de experiência. Quando a gente vai casar, a gente não tem experiência de vida. Todos nós, homens e mulheres, ainda estamos assim, iniciando o nosso conhecimento da vida real. E note bem, às vezes nós, homens, queremos nos vestir de uma maneira diferente para impressionar as moças, até pensando em conseguir uma moça para olhar e agradar e topar. As mulheres da mesma forma, as moças tentam vestir de um jeito, arruma o cabelo de um jeito, arruma de outro, tenta de todas as maneiras para ver se chama a atenção dos rapazes, para ver se acha um que topa, se agrada, e então possa namorar e começar o projeto no casamento. Tudo bem. É o período mesmo. Agora, depois do casamento, eu tenho que vestir para agradar quem? Depois do casamento, eu não tenho que me preocupar com o que as outras mulheres acham de mim, não. Está escrito que depois do casamento eu tenho que me preocupar com o que a minha esposa, que é dona do meu corpo, acha. Eu tenho que vestir para agradar ela. Não interessa se está na moda, se não está na moda, se foi, se não foi, se está, se não está, se tem marca, se não tem. Não interessa. O que interessa é ela olhar e dizer assim, mas como ele está bonito, como ele está elegante, meu Deus do céu. Ai, você tem bonito pra cá, gente. E é tudo meu. Aleluia. Obrigado, Jesus. É tudo meu lá, ó. Vestido do jeitinho que eu gosto. Aí vocês vão pra cá, gente. E as irmãs, as mulheres, depois do casamento, para que se preocupar com o que os outros acham dela? O corpo dela não é mais dela. Ela tem que vestir. Isso é coisa básica. Esse tema é muito vasto, é grande. Mas pegar uma coisa básica, simples, que vai acontecer no meu e no seu casamento, desde o primeiro dia até o último. Até a passagem para a eternidade ou arrebatamento. Observe bem.
Ela tem que vestir para agradar o marido, porque é o marido que vai fazer a diferença, a opinião dele. E ele olha para ela e fala assim, meu Deus, cruz quero. Não é cruz credo não, viu, irmão? Cruz quero. Meu Deus, mas vai ser bonita assim para cá. Que elegância, meu Deus. Não, eu vou elogiar, é muito mesmo. Porque é tudo meu. Está vestido aquele, tudo é para mim agradar. Meu Deus, muito obrigado. Aleluia. Maravilha! Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Não é palavra minha. Não é palavra do professor. Não é palavra do amiguinho da amiguinha. Não é daquele grupo de gays, de lésbicas, de homens e mulheres sem compromisso com Deus, que dita as modas, que coloca as modas nas novelas, no mundo fértil, nas passarelas aí do mundo. Não é aquele grupo abominável que só prejudica os princípios da família, da moral, da decência, que só distorcem e pervertem a mente de homens e mulheres, moços e moças, pessoas que são inimigas de Deus, que não têm nenhum compromisso com Deus, e ficam lançando modas depravadas para colocar homens afeminados, homens todos deturpados, que tu olha para ele e não sabe se é homem ou que é aquele troço, que coloca as mulheres parecendo aquelas vendedoras de carinho, que fica lá na Avenida Anhanguera à noite, entre outras, e desfigura o projeto de Deus. Não é esse povo que nós seguimos, não. Isso é o mundo que segue. Nós seguimos é aquele que nos formou, que nos salvou. Aleluia! Que abençoou o nosso casamento. Oh, aleluia! Ponto número 11. Procure agradar mais o seu marido do que qualquer pessoa na face da terra. Pode ser papai, mamãe, um filho, a filha. Em primeiro lugar, agrade o seu marido. É a sua missão. Nós, irmãos, homens, maridos, vamos agradar a nossa esposa. Pode ser papai, mamãe, o filho, amigo, seja quem for. Vamos agradar a esposa. Abaixo dos princípios de Deus, acima de tudo do mundo, nós vamos agradar ela, a nossa esposa. Assim, não tem fofoca, inveja, seta, não tem inimigo do casamento, não tem influência de novela, não tem influência de artista que vai minar o meu e o seu casamento. Porque nós estaremos firmados na rocha, que é a palavra de Deus, e nós seremos vitoriosos. O nosso voo será um grande sucesso até o final. Louvado seja o nome de Jesus. Conclusão. Ponto de número 12. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Outro ponto que tem destruído milhares e milhares de casamentos, que tem derrubado o voo de muitos casais e família. Esse ponto é terrível. Esse Belial preparou e caprichou ainda mais para levar o casamento ao tormento. Mais um ponto, sabe qual é? Cuide mais das coisas do que de gente. Cuide mais de coisas do que do seu cônjuge. Cuide mais de coisas do que do seu marido, da sua esposa. Vou traduzir de uma maneira mais simples e fácil para todos compreenderem. O que é cuidar de coisas, pregador? Tudo que não é gente, tudo que não é pessoa, é coisa. Cuidar mais do carro do que de pessoa, do que da sua esposa, está errado. Eu conheço pessoas que o carro é muito bem cuidado. Ou gado, carro ou gado. Alguns é carro, outros é gado. Eu conheço, ninguém me contou, eu conheço. E eles inseram o carro e lavam, pode um defeitinho, vai lá e cuida, o carro está sempre brilhando, cheiroso. A moto está cheirosa, limpinha, arrumadinha. Ou quem é gado, o gado está vacinado, arrumadinho, está posado, está vacinado, mas arrumadinho.
Mas aquele cuidado, aquela coisa. E a esposa olha assim, e ela lá, quietinha, caladinha, fala assim, oh meu Deus, como eu queria ser aquele carro. Como eu queria que eu cuidasse de mim, eu cuido daquele carro. Oh meu Deus, sabe por que ele faz isso? Ele tem tempo o carro, não tem para mim. Ele tem tempo o carro, o gado, tempo o gado, que é a vaca feia, que boi feio, mas não tem para mim. Oh, meu Deus, como eu queria ser, meu Deus. Homens que fazem assim, que cuidam mais do carro, do gado e de coisa, do que da sua mulher, da sua esposa, está pecando, está falhando, está levando o seu casamento para o tormento. E tem uma outra parte também que é importante esclarecer, bem claro, bem objetivo, não fica nenhuma dúvida, para leigos intelectuais, todos compreenderem. Olhe bem aqui para a minha face. Eu conheço também mulheres, ninguém me contou, que cuida mais de coisa do que de gente. Cuida mais de coisa do que seu marido. Eu conheço. O chão é sempre brilhante. A vasilha pode usar de espelho. O guarda-roupa, a mobília, as vasilhas, as roupas no guarda-roupa, os sapatos, tem mais de 10, mais de 20, tudo cuidado, organizado, e está sempre limpando a estante, sempre cuidando das coisas. Vai chegando em casa, pode ser de viagem, pode ser do que for, do trabalho, sempre tem tempo para cuidar de coisa. Mas o marido fica olhando lá de longe, dizendo assim, lá com ele, não espalha não. Meu Deus do céu, como eu queria ser aquela estante, oh meu Deus, como eu queria ser aquela prateleira que aguarda o sapato, oh meu Deus do céu, como ela cuida, olha só, como ela ajeita tudo no lugar. Como eu queria ser esse chão, eu não queria ser esse chão. Ela cuida tanto do chão, ela vai chegando e já vai olhando para o chão, ela vai cuidando do tapete, vai cuidando de tudo. E não cuida de gente, não cuida do companheiro. Tem tempo para casa? Tem, mas não tem de marido. Tem tempo para vasilha, para roupa, sapato, tem roupa arrumada de 1 ano. Está lá, tem tempo. O marido não tem. Não. Eu conheço casos ainda mais graves, atente bem aqui para mim, de pessoas queridas, pessoas de muita qualidade, eu conheço, e que levaram seus casamentos para tormento, para um inferninho particular, pessoal. Onde deveria ser um lugar de paz, de paraíso, é um inferninho, pessoal, um tormento. Porque lugar de tormento é um inferno. Sabe o que elas fazem? Quando chega a visita em casa, ou o próprio marido, seja quem for, elas não suportam nem terminar aquele momento que está ali, às vezes para uma refeição, para um lanche, para um bate-papo, e ela já vai pegando um rolo e vem. Tu tá rindo, né, meu irmão e minha irmã? Porque não é contigo. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que chorar, porque o dia de chorar não terá como sorrir. E é melhor aprendermos hoje para não fazer isso com o nosso marido, com a nossa esposa. E quem já está fazendo, corrigir. Porque quem assim faz, trata melhor coisas do que gente. Ama mais objetos do mundo que vai ficar aqui para ser destruído pelo fim das coisas. Não tem salvação. Pessoa que não cuida do seu próprio cônjuge, que fez os votos diante de Deus e das testemunhas. Mulheres que não cuidam dos seus maridos, maridos que não cuidam das suas esposas. Não há salvação. Você tem que consertar a sua vida, porque nenhuma pessoa é mais importante diante de Deus que tu cuide do que o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido. Ninguém lá de fora, ninguém da parentela
dela, ninguém da sua escola ou faculdade, nenhum amigo, amiga, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém, porque eles têm a responsabilidade deles e nós temos a nossa. A nossa. Então, meus irmãos, concluindo e devolvendo o microfone, ponto de número 12. Uma das maiores armas que deve dar. Nos enganar para que nós cuidemos mais de coisas do que de pessoas. Que nós amemos mais coisas do que pessoas. Cuidemos mais de coisas do que do nosso cônjuge. Agora observe bem. Alguém está se perguntando aí em espírito, falando com Deus. Alguém já riu. E em algum momento é bom sorrir mesmo. Outros já choraram. Alguns estão com os olhos com lágrimas. Outros estão perplexos. Eu olho daqui, eu contemplo e o Espírito Santo nos traduz e nos faz compreender, porque é Ele que me conhece. Ele conhece quem está aí e quem está aqui no público. Ele conhece todos nós. Pregador, e para mim, que o meu casamento, por imprudência minha, como mulher, por imprudência do meu marido como homem, nós levamos o nosso casamento para o tormento. E nós vivemos só de aparência. Aqui no tempo, nós mantemos um cartão de visita para a sociedade, para a nossa parentela, a gente mantém um cartão de visita, uma embalagem, mas lá no particular, eu e Deus, só nós é que sabemos como é que está. Como é que faz? Está um tormento. Na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, está escrito, mais de 300 vezes, não tema. Está escrito para os que se dispõem a entregar a sua vida à causa de Cristo e obedecer os ensinamentos de Deus contidos nesse livro. Está escrito para essas pessoas, não tema, mais de 300 vezes, de Gênesis do Apocalipse. Para ti, meu irmão e minha irmã, tem solução sim. Se os dois toparem, tem jeito para o seu casamento. Tem jeito sim. Por mais que todos os inimigos do casamento, do matrimônio, os inimigos de Deus digam que não tem jeito. Digam que acabou. É mentira. Os dois topando. Tem jeito sim. De arrumar, restaurar, colocar de pé. O voo prosseguir. E terminar com sucesso. E poder dizer, no final, os filhos olharem, os netos olharem e dizer, Deus seja louvado pela vida desse casal, meus pais, meus avós. Eu posso querer esse casamento assim. Louvado seja o nome de Jesus. E um marido e uma mulher poder dizer para o seu filho e para a sua filha, eu desejo para você, meu filho e minha filha, um casamento igual ao meu. Eu desejo para ti. Isso só os homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, têm compromisso com ela e obedecem a essa palavra, o ensinamento de Deus. Só essas pessoas, só esses casais, têm autoridade, com sinceridade e verdade para dizer isso. Só. Os outros lá fora podem dizer, mas é só 171. Não é verdadeiro. Que Deus em Cristo possa continuar falando melhor em cada coração. Vamos de pé, orar a Deus, agradecendo a Ele, pedindo que Ele entre em providência em nossas vidas continuamente. Quem está em algum desses pontos aqui em tormento, para que Deus nesta noite mova na vida da mulher e na vida do homem. E quem quiser, depois do culto, conseguir esse estudo completo, eu vou estar deixando uma cópia com o pastor desta igreja. E os irmãos podem tanto me procurar ou procurar o pastor, que terá uma cópia aqui. Apresente nessa hora, irmãos, o seu casamento, o seu relacionamento, o seu cônjuge, na presença daquele que tudo pode. Soberano Deus e eterno Pai, eu te bendigo e te agradeço por todo o bem que o Senhor já tem nos feito, pela tua palavra ensinada, pelo mover do teu Espírito. Ó Deus, ajudai-nos a fazer a nossa parte.
a cumprir o nosso papel, para que nosso casamento seja abençoado, alegre, e que não fique jamais no tormento. Ajude essa irmã, ó Deus, em nome de Jesus, eu imploro, essa irmã e esse irmão, esse homem, essa mulher, que às vezes foi vítima de uma inveja, de uma macumba, de um trabalho mal feito, de a interferência de alguém. Em nome do Senhor Jesus, no poder do teu sangue, eu repreendo todo o mal, toda seta maligna, todo trabalho contrário, toda interferência material, em nome de Jesus, e que a sua bênção, com sabedoria, com força, com autoridade, com coragem, com amor, com graça, para todos aqui, e todos que nos ouvem, lá fora, através do serviço de som, e todos que estarão ouvindo na internet, porque vai ser colocado, todos em todos os lugares do mundo, que seja alcançado com a sua bênção, com a sua graça, e que nós, cada dia mais, tenhamos casamentos fortalecidos do Senhor, na sua palavra, que sirva de exemplo para os filhos, netos, amigos, vizinhos, e todos percebam em nós a sua presença. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Jesus.